Vem cá, chega mais. Nós mostramos ontem, o Balanço Geral mostrou ao vivo, você viu, um ônibus sendo incendiado, queimado, destruído na Vila Torres. Eu quero a imagem do ônibus destruído. Nós mostramos ao vivo ontem. É a imagem do ônibus pegando fogo. Um articulado que ficou totalmente destruído. Gente, isso, essas imagens, por favor. Nós mostramos ao vivo. Nilson Machado mostrou ao vivo, chegou ao local antes que todo mundo. Até mesmo antes do bombeiro, tá? O calor foi tanto, gente, o calor foi tanto desse articulado sendo queimado, que derreteu até o beiral de PVC das casas que ali ao redor. Semáforo. Né? Queimou, derreteu o semáforo também, bem lembrado, doutora Márcia, né? Fiação elétrica. Fiação elétrica, semáforo, forro das casas de PVC, tá? E aí é o seguinte... Nós não tínhamos ainda muita informação, porque as coisas aconteceram de repente, do nada, o Nilson Machado ficou sabendo, foi lá, fez as imagens, estava mostrando, transmitindo ao vivo aqui. E esse teria sido um protesto praticado por um grupo insatisfeito com a ação da polícia, uma ação que foi realizada de manhã e que terminou com a morte de um suspeito ali na Vila Torres. Aí é o seguinte... Lembra que eu perguntei, você que me acompanha, a minha, a doutora Márcia, toda a nossa equipe, nós estávamos na dúvida. E aí, será que tinha passageiro? Não tinha passageiro? Será que alguém ficou ferido? Será que tinha... do motorista? Exato, situação do motorista, como é que foi? Cobrador do ônibus, tinha cobrador? Enfim, essa situação toda nós estávamos muito preocupados. E agora nós vamos mostrar então para vocês como é que começou tudo, toda essa ação aí desses criminosos. Quer ver, ó? Olha o susto desses passageiros, minha gente. Deixa a imagem com áudio para mim, por favor, Val. Veja que tinham mulheres, tinham crianças, tinham... bebê de colo dentro desse ônibus. Os caras chegaram e começaram a bater no ônibus. Desce, 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 assustando todo mundo. Mais detalhes na reportagem do Rudinei Vieira, veja. O protesto começou próximo à trincheira da Rua Chile, com a Comendador Franco na Vila Torres. Manifestantes pararam um ônibus que fazia a linha Cabral-Portão, jogaram um cobertor encharcado de combustível e atearam fogo. As chamas tomaram conta do veículo que estava com aproximadamente 60 passageiros. As pessoas conseguiram descer antes que o coletivo fosse totalmente destruído. Pelo menos 3 caminhões do Corpo de Bombeiros precisaram vir até o local para evitar que os danos fossem ainda maiores. Depois que o fogo foi controlado, o que sobrou do ônibus foi só isso mesmo: ferro e muitas cinzas. As chamas chegaram a ser tão altas que queimaram também o semáforo e ainda, olha lá, ó, o forro dessa residência que fica logo na esquina. O ônibus foi totalmente atingido, né? E as residências aqui no local também começaram a pegar fogo, mas devido ao nosso trabalho rápido, não passou para as demais residências. Somente o beiral da casa vizinha. O fogo serente? Não houve vítimas, somente o veículo que foi atingido. O protesto teria sido uma retaliação após uma operação da Polícia Militar em apoio à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, que cumpriria 7 mandados de busca e apreensão na Vila Torres e que terminou com a morte de um homem de 25 anos em uma troca de tiros com os policiais. Bom, vamos falar agora com o Thiago Silva, que inclusive acompanhou, foi até a Vila Torres e viu de perto a operação, acompanhou a operação da polícia e depois acompanhou também a situação toda que aconteceu ali na Vila Torres. Quais são as últimas informações? O que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, o que a Polícia Militar está fazendo, o que a Polícia Civil está fazendo? Qual a informação que você tem, se você tiver, Thiago? Porque eu já disse isso, gente. O problema não é só ali na Vila Torres. Há quanto tempo eu falo isso? O problema atinge a todos nós da cidade. A todos nós da cidade. Ali nós temos uma via que vai para o aeroporto, Avenida das Torres, e aonde aconteceu esse acidente, que veio essa trincheira, que liga pontos principais da nossa cidade. Cruza a nossa cidade aí, a Rua Chile, né? Água Verde, chega aqui, vem lá do Capanema, vem lá de cima, enfim. Gente,
as pessoas foram obrigadas a descer do ônibus assustadas com medo. Tá vendo? É um problema que atinge a todos nós. As pessoas passam de carro por essa região, tem um volume de carros enorme, movimento enorme aí nessa região da Vila Torres. O que eles dizem? Quais são as informações que você tem, Tiago? Boa tarde. Pois é, Jasso, olha só, o que a polícia diz no dia de hoje é que vai intensificar a fiscalização na região da Vila das Torres, aqui na capital. E a Polícia Civil, ela vai continuar realizando operações no local. A gente divulgou aqui, inclusive, Jasson, a imagem, a pedido da Secretaria de Segurança Pública, de 2 irmãos, são acusados de promover ali um tiroteio na região, estavam sendo procurados pela polícia em virtude de 8 assassinatos registrados na região nos últimos dias. Foram 8 pessoas que acabaram morrendo. Gente inocente, inclusive, que está no meio dessa briga toda. Veja você que teve um estudante universitário ali que acabou morrendo porque não aceitou vender drogas para os traficantes. Os traficantes chegaram na casa dele, obrigaram esse rapaz a vender drogas. Ele falou, não vou mexer com a venda de drogas. E por conta disso, ele foi assassinado. Então a polícia recebeu denúncias da população de bem aqui na Vila das Torres, na capital, informando inclusive o nome das pessoas envolvidas com os últimos crimes. A polícia, num trabalho em parceria com o Ministério Público, os promotores acompanharam o trabalho da polícia no dia de ontem. Foram expedidos pela Justiça 7 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão. A polícia foi até a região da Vila das Torres, perto das 6 horas. Os policiais estavam ali com a vila congelada, quando em determinado momento, esses policiais foram recebidos a bala por um suspeito, identificado como Rogério. Aí a polícia revidou a altura, acabou disparando contra esse rapaz, ele foi neutralizado, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Em função da batida policial no dia de ontem, ali na Vila das Torres, os traficantes se revoltaram, eles fecharam o Jasson, colocaram lixos, colchões, madeira, ali na Guabirutuba, na principal que dá acesso à trincheira para quem está indo em direção ao Jardim Botânico, e fecharam também outro ponto estratégico com pneus ali, com lixo, a trincheira da Rua Chile. Quando o ônibus descia, ali já estava bloqueada a via com pneus queimando, e aí os traficantes resolveram, não, vamos causar mais barulho, vamos fazer mais impacto. Mandaram as pessoas que estavam no coletivo, o Cabral Portão, descerem do ônibus e atearam fogo nesse ônibus, no vermelhão, que custa mais de R$1 milhão. Então a polícia agora tenta identificar essas pessoas que participaram desse atentado ao coletivo, elas vão ser responsabilizadas por isso e o trabalho da polícia continua ali na região. Jasson. Pois é, eu quero saber como é que vai ser realizado esse trabalho. Esse tipo de situação não dá para aceitar. Eu faço aqui um apelo em nome dos cidadãos de Curitiba e região metropolitana que usam, que passam, que moram na Vila das Torres. A polícia precisa intervir. As forças de segurança do nosso estado precisam intervir. Não dá para aceitar esse tipo de ação de retaliação por bandido, doutor. Esse tipo de vandalismo não é aceito, né? Você pode ter uma situação de protesto, o protesto pacífico ele é aceito, o protesto que não altere a vida das pessoas, mas que seja uma manifestação pacífica, mas não é o caso. Ali, o prejuízo, além do horror que é você ver um veículo desses com fogo, mas prejuízo também. As pessoas que moraram ali não puderam entrar e sair das suas casas. As pessoas que queriam transitar por ali não puderam transitar por ali, tiveram que fazer um outro tipo de contorno. As pessoas que moram ali ficaram sem luz por um bom tempo, em razão desse ato de vandalismo. Então isso é simplesmente vandalismo e isso não se admite. E realmente, são as forças de segurança que agora têm que atuar com mais presença ainda do que já estavam fazendo, no sentido inclusive de identificar essas pessoas e punir de forma exemplar. E tem mais. Sabe por quê? Sabe quem que vai pagar a conta desse ônibus? Isso vai para a conta do transporte coletivo da cidade, encarece a passagem. Prejuízo não vai para o bandido, vai para nós. Vai para nós.
que eu tenho a ver com essa história, doutora Márcia, o cidadão que paga passagem? Hein? 1.200.000 é o que me falaram que é avaliado mais ou menos um coletivo desse aí. Você imagina, vai para conta no final do ano, pesa na negociação da passagem do transporte coletivo na cidade, tá? Aí no final do ano fica tudo mais caro, por quê? Por causa da ação de bandido, a gente não pode aceitar isso. Isso não é protesto, é terrorismo, porque esses bandidos covardes não vão fazer isso na frente de um batalhão da polícia, tá falando aqui o Cobra 378. Isso é terrorismo, é verdade. Será que estão achando que vão transformar Curitiba numa Rio de Janeiro? Onde tem lá linha Avenida Brasil, linha vermelha, que de vez em quando você vê o negócio tá parado, tiroteio, metendo fogo aqui, metendo lá. Isso aqui não é Rio de Janeiro. Isso aqui é Curitiba. E nós não podemos, nós que eu digo, as forças de segurança. A eles é atribuído, né, esse poder de controlar e de dar um basta nesse tipo de situação. Porque não dá para aceitar, gente. Desculpa, mas não dá para aceitar. Bandido metendo fogo em ônibus, famílias descendo de dentro de ônibus, criança de colo descendo de dentro de ônibus e os caras metendo fogo no ônibus. Até quando a gente vai conviver com isso? Curitiba não pode aceitar esse tipo de situação de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu faço aqui um apelo. De verdade. De verdade. É um apelo que eu faço do fundo do meu coração. Secretaria de Segurança Pública, olhem para esse tipo de situação. É inaceitável. Não é um problema que atinge só os moradores de bem ali da Vila Torres, mas atinge toda a nossa cidade. Dá para perceber isso, entender isso? Quantas pessoas passam por ali por dia, de carro, de ônibus, a pé, de bicicleta? A gente espera que isso realmente, que algo seja feito. E logo, né? Que alguma resposta seja dada, doutor. Sim, em breve. Porque isso não pode passar batido, porque virará um hábito. E nós não podemos permitir isso na nossa Curitiba, né? As forças de segurança cumprem agora realmente entrar com a investigação, com a repressão, e é o cidadão de bem apoiar essas forças de segurança, apoiar, inclusive, com as informações anônimas que a polícia vai necessitar também nesse momento. Então é isso que nós precisamos, que as forças de segurança sejam firmes, que tenho certeza que serão, porque nós já tivemos exemplos anteriores em que foi firme e se cessou a violência, porque isso não pode virar um hábito, um costume, nem uma banalização, isso aconteceu de novo, né? Não pode acontecer isso. E é o cidadão de bem, como sempre fez, apoiando as forças de segurança e auxiliando com as informações que tiver, mesmo que de forma anônima, porque a informação é muito importante nessa hora. E se você estava dentro desse ônibus, se você conhece alguém que estava dentro desse ônibus, manda mensagem para mim, eu quero conversar, nós queremos conversar com essa pessoa. Não vamos identificar, não precisamos identificar. Mas eu gostaria de conversar, de ouvir o testemunho de quem viveu esse terrorismo, como disse o nosso amigo aqui no YouTube, tá? 999-26-1598.